Bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 6. Acho que eu não perdi a conta, é isso, episódio número 6 do nosso podcast Quando as Fichas Caem, gente. Muita coisa legal acontecendo aqui. A primeira parte do podcast foi essa parte mais introspectiva. Agora a gente tá abrindo... A gente vai abrir, mas nem tanto, que você vai ver que a gente vai expandir, contrair para o indivíduo coletivo. E por isso, hoje, a gente vai falar de um assunto mega importante e que você não vai querer perder, porque você vai precisar disso que a gente vai falar aqui agora, eu tenho certeza. Se você tá ouvindo de um celular, se você tá ouvindo de um computador, com certeza você vai precisar. E eu tenho aqui a Vivi Tavares, minha amiga maravilhosa. Seja bem-vinda, amiga. Muito obrigada, um prazer enorme estar aqui. Vou seguir a tradição de não apresentar os convidados logo de cara. A gente vai tomar o nosso cacau. Vivi também tá super acostumada. Brinde. Já vim até de roupa escura pra não ter... Já tá com a roupa da cor do cacau. De cair. O Gu que fez o cacau hoje pra nós. Agradece ele pra gente. Gu, meu companheiro. Tá muito gostoso, né? Muito bom. E vamos tomando esse cacau aí pra aquecer o coração. Porque a minha primeira pergunta, né? É sobre... Quando foi que caiu a ficha pra você, Vivi? Que você precisava melhorar a sua relação com o digital. Tá no orgânico, gente. Isso aqui não foi ensaiado, então Não. vou deixar as respostas virem. Eu acho que sempre, né? Somos de uma geração em que a gente viu a internet chegar. E ao mesmo tempo a gente foi só vivendo o que ela estava dando ali pra gente. Eu acho que... Eu tenho, para todo mundo se localizar, eu tenho quase 30 anos aqui, então a gente viveu muito esse período em que ainda existia internet de escada, as coisas estavam começando. A gente é uma geração muito única, né? Que viveu exatamente, né, tudo isso, e tudo isso acontecendo muito rápido. Eu lembro do primeiro celular, aquele jogo da cobrinha, não tinha... Ai, eu amava o jogo da cobrinha, gente. Não tinha nada de distração além do jogo. O Windows 95, o joguinho da Carmen Sandiego. Você jogava, Carmen Sandiego? Nossa, eu amava. Eu gostava daquele Akinator, que era um mago que adivinhava coisas. Ai, amo. Não era nada de inteligência artificial ainda, mas ele sempre sabia alguma coisa. Talvez alguém lembre. Que nostálgico isso aqui. O barulhinho da internet. Sim. A gente conectando. A gente conectando na internet, né? Sim. E a gente provavelmente vai falar disso porque a gente entrava e saía da internet. Hoje a gente não faz mais isso. Nossa, é verdade. Então, eu acho que eu posso dizer que as fichas caíram quando eu percebi que isso era 100% parte da minha rotina e da minha vida. Então, o celular, ele ficava rolado ao meu corpo quase que qualquer hora do dia. Até na hora de dormir, o celular tá ali do lado. Então, eu percebi que eu precisava entender essa relação, além de... antes de melhorá-la, eu precisava entender essa relação com o digital. Porque a gente não teve tempo para isso, né? A gente não foi ensinado a usar o digital. Ele foi chegando e acontecendo e a gente foi entrando na onda. Literalmente na onda. Não teve um guia, né? Não teve um manual. Não teve nada. Invadiu a gente. Simplesmente aconteceu. Nossos pais, que nessa época deveriam, né, poderiam nos guiar sobre alguma coisa, eles não tinham esse conhecimento. Então... as diferentes gerações também foram tendo esse contato de jeitos diferentes. Eu lembro que eu pedi meu primeiro celular para minha mãe, mas isso foi até curioso, assim, porque eu pedi o meu primeiro celular para dar para ela, para quando ela saía, porque eu tinha um apego enorme com a minha mãe, e eu vi no celular a possibilidade de localizá-la a qualquer hora e a qualquer momento. Nossa, amiga, eu não sabia disso. Essa é nova também. E aí eu pedi um celular pra ela, tanto que esse número de celular que eu pedi, acho que eu tinha 8 anos, assim. É o número dela até hoje, porque ficou dela, né? Fofa. E ela não queria celular, né? Não ia querer. Então eu pedi, mãe, me dá um celular e tal. Mas eu queria, no fundo,
que quando ela saísse, ela levasse o celular pra eu poder estar perto dela. E mal sabia eu que era o início ali de uma conexão constante, né? Com o digital, com as pessoas. Amiga, eu tô toda arrepiada. É isso, a conexão é tipo um cordão umbilical que te conecta com o mundo inteiro, né? Pra sempre. E tanto que até hoje eu tenho essa relação com a minha mãe, assim, se eu não mando uma mensagem pra ela todos os dias, nossa, parece que eu não tô ali, mas na verdade eu não tô mesmo, né? É uma mensagem digital. Cara, se eu mando mensagem pra minha mãe, ela não responde na hora, eu penso em tudo. Morreu, sofreu acidente, eu penso em todas as piores situações possíveis e imagináveis. E se isso não tinha antes, né? Eu ficava na minha cabeça, por isso que eu queria muito um celular pra minha mãe usar. Até lembro, assim, da minha avó falando que eu usava... Quem estiver vendo, né, em vídeo vai ver. Mas a gente usava... Eu fingia que eu tava enxergando o que tava acontecendo aqui, antes de ter o celular. Então eu falava, pra eu saber que tá tudo bem com a minha mãe, eu vou ficar imaginando aqui e tal. E aí é muito louco que o digital, ele faz isso pra gente, né? Então a gente perde até a nossa capacidade de... Caraca, imaginar. Amiga. Nossa, caiu uma ficha aqui agora. Então, a nossa conexão com as redes sociais, com a internet, prejudica a nossa capacidade de imaginar. E até com a inteligência artificial, né? Então, meio que a gente fica quase subutilizado com a presença dessas tecnologias. Eu tenho percebido muito isso em mim, assim, né? E refletindo com os estudos que eu venho fazendo, mas para contar desse meu contexto, né? Então vocês já podem imaginar que com esse apego que eu tinha à minha mãe, eu era uma criança muito ansiosa. Então, quando eu ia dormir, não existia o celular, e até mesmo quando existia esse celular único aí, ele não era uma coisa que aproximava a gente das outras pessoas tão facilmente. Sim. Com as imagens, as redes sociais e tudo mais. Então, existia e existe hoje ainda no meu corpo lembranças de quando eu ia dormir e eu não conseguia dormir, eu ficava imaginando mundos na minha cabeça. E aí, caiu essa ficha quando eu percebi que hoje, pra não ficar imaginando esses mundos na minha cabeça, eu olho pro Instagram e deixo o mundo se apresentar pra mim. Nossa. Só que aí não é meu, não é mais meu, não é mais a minha imaginação, não tô nem criando alguma coisa, né? Porque às vezes essa ansiedade de ficar imaginando não era tão bom necessariamente. Porque o celular também não é. Porque a gente fica vendo realidades que não são nossas, a gente fica se comparando, enfim. Então eu realmente acho que ela faz a gente perder um tanto dessa nossa capacidade de sonhar e de imaginar, porque a gente só tá absorvendo. Nossa, isso é profundo. Eu conversei com o Gu esses dias sobre o fato de que eu sempre fui uma criança extremamente imaginativa. Não era desse lugar ansioso, de tipo, preciso criar todos os cenários possíveis pra me preparar, mas era de um lugar, mas deixa eu imaginar coisas boas aqui antes de dormir. E nesse momento, quando a gente tá indo dormir, é o momento que as nossas ondas cerebrais estão indo para um estado parasimpático de relaxamento, que é muito legal a gente imaginar coisas que a gente quer pra nossa vida nesse horário, assim. Porque é onde entra mais a imaginação. O seu cérebro não distingue a imaginação de realidade, né? Então, é muito fácil você criar realidades a partir dessa imaginação que você tem ao dormir ou ao acordar. E eu sinto que eu manifestei muita coisa na minha vida, porque muita coisa que eu vivo hoje eram as coisas que eu imaginava quando eu era nova. Nossa, a gente nunca conversou sobre isso, nunca, né? Nunca. Antes de dormir. Então, assim, que isso não morra. Então, que a gente possa tirar o celular. Eu falei isso aqui com a Mari Nolasco. Não vamos dormir com o celular na cabeceira da cama, né, minha gente? Que a gente falou sobre os sonhos, enfim. Mas isso é uma realmente coisa. Tem, né? E tem alguns estudos da neurociência que trazem, né, e falam do celular como um dreno cerebral mesmo. Uau. Então, só dele estar perto da gente, ele já tira o nosso foco e a nossa atenção. Esse estudo da neurociência fizeram com algumas crianças e designaram uma atividade para essas crianças e fizeram alguns grupos de estudo. Um deles era com o celular do lado, né? Então eles estavam ali numa sala fazendo atividade e o celular estava do lado, ainda que não mexendo no celular. O outro grupo estava com o celular na mochila e sabia disso. E o outro grupo estava com o celular em outra sala. E eles sabiam disso. E aí eles perceberam que as crianças que tinham o celular mais longe, elas foram melhor na atividade proposta, porque elas tiveram mais foco e concentração. Nossa, sim, porque mesmo quando eu percebo isso na minha vida no cotidiano, assim, quando meu celular tá dentro da minha bolsa e eu tô, sei lá, almoçando com você,
mesmo que a gente tá ali presente uma pra outra, tem uma voz dentro de mim falando, você não vai olhar no seu celular? Será que não tem nada muito importante Será que não tem acontecendo? mensagem? O tempo todo. Então essa conexão que antes era esporádica, se tornou uma conexão direta, constante e infinita. E como isso prejudica a gente, né? Porque aí eu vou contar essa história, né? Porque a Vivi, a gente se conheceu há alguns anos atrás, né? Num retiro. E fomos desenvolvendo a nossa amizade. Chegou um momento que ela estava reestruturando a carreira dela e ela veio fazer uma mentoria individual comigo. E dentro dessa mentoria, a gente foi criando possibilidades sobre o que é que seria o seu novo caminho de vida, né? Foi um dos lugares que... uma das fontes de inspiração que você recebeu foi ali dentro, né, da nossa mentoria para você criar o Lab Sensível e criar todo esse projeto de bem-estar digital, gente. E é um projeto que eu admiro e apoio, assim, desde o primeiro dia que ele nasceu, porque eu acho extremamente necessário. E aí, dito isso, amiga, eu queria que você falasse o que você quiser, mas também sobre quão prejudicial isso pode ser para nós e o quão importante é a gente cuidar da nossa relação com o digital, sabe? Incrível. Eu acho que, inclusive, na mentoria, outras tantas fichas caíram. Porque muito isso, assim, tive seu apoio para entender que eu não estava doida de trazer esse tema. E aí, contando um pouco do histórico, né, do porquê que eu fui estudar isso e porquê que eu criei esse projeto, começa também pelo fato de que eu sou, né, além dessa criança que eu contei para vocês aqui, eu sou uma pessoa que hoje trabalha com digital, mais especificamente com design digital. Então, eu faço botões de aplicativos, eu faço notificações, eu faço não só de aplicativos, de plataformas, páginas na internet. Então, eu fui me desenvolvendo enquanto designer para criar esse ambiente digital. Então, você é a pessoa que desenha a experiência que a gente vive na tela. Uma das pessoas, das muitas pessoas que fazem isso. E acho que, como a gente falou aqui, é uma profissão também recente, né? Nesse sentido do aplicativo, do celular, né? Então já se existia ali uma galera que trabalhava com arquitetura da informação e design digital no começo da internet, mesmo sem saber ainda que era exatamente tudo isso. Mas se a gente for olhar para a história do planeta, é uma parte muito minúscula da história do planeta em que a gente está produzindo coisas para a internet. E aí os primeiros computadores, inclusive, eles tinham aquela cara toda de código só, eles não eram com uma interface amigável para as pessoas usarem. Então, eu fui estudar isso, né, no design. Na verdade, esse é o meu trabalho hoje, um tanto dele hoje, que eu desenho experiências online. Então, começou a se falar muito sobre usabilidade, né, como a gente deixa a experiência fluida para as pessoas. Também discutia-se muito, né, dentro desse meu trabalho, como a gente faz as pessoas atingirem seus objetivos dentro, seja de uma plataforma, de um aplicativo, um serviço que você usa online. Então, hoje a gente tem milhares de serviços que se digitalizaram. Sim. Então, bancos, restaurantes, né? Então, hoje tudo eu faço através do meu celular, literalmente. Terapia, os aplicativos, né, de conversa que foram se desenvolvendo, ainda mais depois da pandemia. Sim. Então, se você pensar, né, nessa história toda do digital, é uma parte muito pequena que a gente tá ali pensando mesmo nessa experiência. E a gente começou a fazer isso, começou a criar redes sociais, que antes tinham uma configuração ali, mas estava todo mundo criando coisas sem saber exatamente onde ia chegar tudo isso. Total. E quando se percebeu que a gente estava criando coisas que poderiam influenciar os sintomas ali de ansiedade, de depressão, principalmente com as redes sociais, começou-se a discutir um tanto isso, mas ainda muito pouco perto do tanto de gente que trabalha com isso. Então, até não sei se vocês já viram, mas O Dilema das Redes, que é um documentário da Netflix, fala muito sobre isso e sobre esse momento de que as pessoas que estavam ali criando aquilo, elas não sabiam exatamente o que ia virar. Pessoas que criaram certas coisas
desistiram e saíram do cargo que elas ocupavam porque viram o estrago que fizeram, né? Exatamente. E aí, assim como qualquer inovação, né, a gente vai olhar para o histórico aí, a gente tem a própria bomba atômica que, né, quando as pessoas criam essas inovações, elas não necessariamente sabem o que as pessoas vão fazer com o uso disso. Total. E o celular, as redes sociais, foi mais uma dessas coisas. Só que a gente tá tão imerso nesse mundo que a gente pouco para perceber exatamente o que isso está causando na nossa vida, na nossa rotina. E de como essa presença fica muito forte. E como isso é uma maneira também de usada para fuga, né? Totalmente. Porque nós vivemos numa sociedade cansada, a gente vai falar do Byung-Chul Han daqui a pouco, e esse cansaço, ele só pede, às vezes, uma dissociação, né? Tipo assim, quero esquecer. Então eu vou entrar aqui e ficar rolando o meu feed só pra viver alguma coisa que não tem nada a ver com os meus problemas, né? Exatamente. E aí o quanto a gente foi, né, discutindo para facilitar a experiência, para trazer usabilidade, a gente vai deixando a coisa tão fluida que faz as pessoas nem perceberem que elas estão ali. E aí quando você vê, você passou 3 horas, 4 horas, 5 horas no TikTok, eu não sei nem se posso falar o nome das redes, né? Pode. Tá liberado. A gente passou 4, 5 horas ali e nem viu isso acontecer. Porque a gente foi entendendo que é legal ter uma experiência fluida e etc. E no seu guia tá escrito que o tempo de tela do brasileiro é de 3 horas e 37 minutos em média, né? Nossa, leu? Guia bonitinho. Claro, exatamente. Amiga. E não à toa, né, eu trago isso porque é justamente a conexão que eu fui fazendo. A gente tá entre os países mais ansiosos, no topo do ranking dos países mais ansiosos do mundo. E com altos índices também de depressão. E eu, por ser essa pessoa ansiosa, por ver a depressão da minha família, através de diferentes gerações, eu também consegui... Na verdade, eu também queria ir entendendo quanto isso estava sendo um vetor muito importante para que a gente estivesse cada vez mais ansioso, cada vez mais ansiosa. Então, acho que, né, resumindo, muito por isso esse projeto começou a ser tão representativo para mim, por ter minha ficha caído de que o digital era praticamente parte de mim e do meu corpo. Então, ele é uma extensão do meu corpo. E como eu fui entendendo que se a gente não começasse a perceber a nossa relação com o digital, a gente podia ter chances de piorar muito mais ainda esses sintomas todos que já acontecem hoje. Eu me peguei ontem entrando no elevador, e aí eu apertei pro elevador. Primeiro, várias vezes eu apertei o elevador chegou e eu não vi porque eu tava no celular. Eu só vi, tipo assim, 3, 4 minutos depois que o elevador tava no meu andar. E ontem eu fui entrar no elevador e ele não desceu tudo, então ficou uma parte altinha, assim. Então eu tava olhando no celular, entrei no elevador olhando no celular, tropecei e quase caí. Hoje de manhã eu vi uma aluna minha de yoga subindo as escadas olhando no celular. E aí... Claro, você ia vir aqui hoje, então eu comecei a prestar atenção nessas coisas. Eu falei assim, gente, a gente perde a presença em nome disso aqui, né? É uma doença quase. E a noção do espaço e a noção do tempo e tudo. E realmente é isso, né? Então, a grande discussão que eu trago do bem-estar digital através da sensibilidade do corpo é muito porque é uma coisa imperceptível para o nosso... para pensar sobre isso, né? Então não é simples eu dizer, você não deve subir a escada andando no celular. Obviamente, eu muitas vezes faço isso também. Eu acho que eu vou dar conta de resolver muito mais coisa e que eu tenho que otimizar meu tempo. Nossa, e sim. Vem tudo isso com o nosso, né, contexto de sociedade acelerada e tudo é trabalho, e tudo tá no celular, então eu preciso otimizar ao máximo o meu tempo. Provavelmente as pessoas que estão escutando esse podcast... Eu queria fazer, assim, eu queria muito saber quem tá escutando só escutando o podcast. Verdade. Ou quem tá escutando fazendo outras 1000 tarefas. Abrindo o Instagram, respondendo lavando louça, abrindo o Instagram. E na academia. E tudo bem, tipo assim, né? Estamos vivendo. A gente quer otimização. Só que é interessante quando a gente começa a perceber isso. E só da gente perceber, acho que a gente vai conseguir fazer interferências do que fica melhor pra gente ou não. Não, é porque isso me lembra uma parte do livro Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que é um filósofo que você me apresentou, que eu viciei. Que ele fala assim, que o multitarefa não representa nenhum progresso civilizatório. Que inclusive trata-se de um retrocesso.
Porque os animais selvagens, eles precisam prestar atenção em tudo quando eles estão na selva. E por isso ele não consegue ter uma atenção profunda, né? Então, o multitarefa deixa seu sistema nervoso simpático hiperativo. É muito maior a chance de você entrar em hipervigilância quando você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí você não acessa seu sistema nervoso parasimpático, que é aquela parte do seu ser que elabora melhor sobre a vida, sobre as coisas, que tem presença, né? Então, assim, quem exalta o multitarefa deveria rever seus conceitos, né? Com certeza. Urgentemente, acho que tenho, né, me encontrado com pessoas que têm pensado e refletido sobre isso, e acho que é a partir daí que a gente começa a fazer as mudanças necessárias mesmo. Né? Porque não tinha como a gente perceber tudo isso se não chegasse no extremo, e tá chegando no extremo. Sim, sim. E muito legal você trazer essa fala dele, só pra também quem não conhece, ele tem várias obras que são livros pequenininhos assim, mas que todas estão super conectadas, e ele tem um outro que chama Vida Contemplativa. E ele que é o que você indica no guia. E ele fala um pouco mais ainda além disso, sobre essa coisa do multitarefas, mas por essa outra visão de poder contemplar a vida e criar e sonhar, que acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando no começo também, né? Nossa, então, se eu vou vivendo nesse modo automático, e o digital agrava muito isso, como que eu vou deixando espaço para contemplar a vida. Então, se eu tô subindo a escada com o celular, eu não tô nem vendo que pode passar uma borboleta por essa escada enquanto eu tô subindo, ou que pode ter algum outro som, alguma outra imagem que talvez vai me tocar de alguma forma e vai fazer com que eu desenvolva, sei lá, qualquer coisa na vida. Lindo. Parte prática, assim, da coisa, porque você também é uma artista do corpo, né, amiga? Não só uma designer de experiência. É esse contraponto da sua vida que te fez chegar nessa conclusão, inclusive, né? Sim. E aí eu queria que você falasse sobre isso e também sobre a parte prática. Como que eu sei que o meu celular, ele tá mais me drenando do que me ajudando, sabe? Boa. Essa coisa do corpo foi muito fazendo sentido, porque eu já fazia isso, mas sem saber, né? Então, sendo essa criança muito ansiosa que eu contei no começo, eu sempre quis fazer alguma coisa com o corpo. Então, eu pedi pra minha mãe desde muito pequenininha, assim, quero fazer ginástica e tal, queria dançar, queria fazer alguma coisa, e acabei ingressando ali na ginástica rítmica e fiz isso durante muito tempo da minha vida. E aí, depois da faculdade, né, que eu já tinha parado, eu fui pra outras coisas mais de hobby, assim, né? Da dança como hobby, da dança como arte mesmo. E me encontrei muito na dança contemporânea, na dança de improviso, em coisas mais experimentais do corpo. E junto a isso também fiz durante 8 anos uma terapia chamada psicologia formativa, que é de um estudioso chamado Stanley Keleman. E ele traz o nosso corpo como processo formativo. Então, estamos a todo momento nos formando através do nosso corpo. Isso fala das células e também de como a gente se comporta no mundo, né? Então, toda essa coisa na minha cabeça foi ficando, né? Eu já experienciava um tanto disso, né? E sem saber muito porquê. E aí, quando eu conheci esses conceitos e fui estudar sobre isso, foi quando tudo fez sentido. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Não é à toa que eu tive que parar a ginástica para fazer outra faculdade, porque eu não ia viver da ginástica, e fui fazer essa coisa com digital, e daí fui me apaixonando por essas conexões desses temas todos. E aí, trazendo para a parte prática, o que eu comecei a entender foi que quando eu ia para o meu corpo, né, e a gente fala de ir para o corpo, de se entender enquanto corpo e de experienciar o seu corpo realmente, tipo, visualizar dentro, quase como um ultrassom, um scanner, que você fecha os olhos e consegue enxergar dentro do seu corpo, assim. E só de parar e perceber isso, você já consegue entender o que tá além do seu corpo ali, que não tá fazendo sentido. Parece muito abstrato falando assim, mas percebe, vou tentar trazer um exemplo, assim. Tipo, percebe quando você tá... É um momento que você percebe que você ficou ansiosa, assim, sei lá. Ou que você tava entrando no elevador e não tava prestando atenção, ou que você tava subindo a escada e não tava prestando atenção, e aí você tem um insight sobre isso em algum momento, né? Do tipo, nossa, olha, eu não tava prestando atenção nisso. É quase como se hoje eu consigo entender quando minha cabeça
tá fora do meu corpo, né? E eu falo dessa desconexão da cabeça, principalmente, porque é através dela que a gente recebe todos esses estímulos e informações. Total, os nossos sentidos estão concentrados aqui. Então, quando eu percebo, eu falo, né, que minha cabeça tá fora do meu corpo, é porque eu tive essa percepção de tipo, nossa, eu tô tão mental que provavelmente eu tô passando muito mais tempo aqui absorvendo informações e conteúdos e eu não tô tão dentro de mim. E daí eu paro e faço a minha prática para conseguir tirar todo esse peso que tá na minha cabeça e descendo com ele mais pro resto do meu corpo. Perfeito. Assim. E como que é essa prática? Boa. Ensina pra nós. Cara, é muito... não é simples para quem tá totalmente desconectado do nosso corpo, mas é simples começar a perceber. E só de começar a perceber, muita coisa já pode mudar. Assim. Total. Então, cara, simplesmente fecha o olho e começa a entender onde que tá mais forte ali no seu corpo. O que tá mais forte no seu corpo. Fecha o olho e começa a perceber mesmo, assim. Cara, o que tá acontecendo aqui agora na minha cabeça? E não de pensamentos ou sentimentos, mas tipo, eu sinto um vazio, eu sinto um peso. De sensação mesmo. De sensação física mesmo, né? Eu geralmente sinto minha cabeça gigante quando eu fecho o olho e percebo isso. E eu não sinto a parte de baixo do meu corpo, é muito louco. Assim. Eu só, tipo, falaria isso, assim, fecha o olho. Eu sinto minha cabeça pesada, tipo assim. Exato, ela tá às vezes caindo quase de tanta informação e conteúdo. Ou os olhos cansados mesmo. Às vezes eu tenho enxaquecas que eu fecho o olho. Também. E eu percebo que é porque eu tava muito aqui. Então, como eu vou tentando descomprimir essa minha cabeça, né? Tirar esse peso da minha cabeça, deixar ela mais leve, de uma forma que eu consiga ir... Eu imagino muito uma coisa que é espalhando mesmo, esse peso todo que tá descendo, aqui, descendo pro corpo, espalhando por outras partes do corpo. Então eu geralmente faço isso quando eu sei que minha cabeça tá lá longe. Nossa, perfeito esse exercício. Larguei um pedaço lá e vi. Então eu faço, né? Geralmente deixo o celular, percebo isso, né? Sim. Então afasto o celular de mim. Esse gesto de escolher deixá-lo longe também. É uma escolha que tem que ser feita conscientemente, né? Porque tem alguma parada ali, eu já ouvi falar que a luz do celular e do computador emite os mesmos neurotransmissores e enzimas e toda a química corporal de uma pessoa que é viciada em drogas pesadas, né? Então, existe uma dependência química, né, nossa, desse aparelho. Então, não é como se fosse uma coisa fácil, né? Não é. Deixa eu deixar aqui. Só deixar é muito difícil. Precisa ser firmando o cajado mesmo. Eu estou escolhendo e eu vou deixar, né? E até no começo, né, desses estudos, eu comecei a discutir muito, né? Que existem agora vários aplicativos, né? Do tipo, eu uso o Opal. Deixe seu celular, assim. Mas se você não tá preparado pra isso, ele não vai funcionar. As primeiras vezes que eu tentei usar, você só ficava clicando lá pra tirar a notificação eu faço isso passou direto. o limite, beleza. Né? Nem ligo que passou o limite, total, assim. Então, fica uma coisa também muito proibitiva e ninguém lida com o vício de forma proibitiva. Verdade. Eu falei disso com alguém ontem em alguma reunião que a pessoa falou, né? Igual um vício do cigarro. Não é só falar pra pessoa, você não quer fumar, você não compra cigarro. Total. Você vai comprar o cigarro sem nem saber e nem perceber. Quando você viu, você já fumou 3 maços e não viu, né? E aí, a minha provocação é, se a gente tá atento ao que isso tá fazendo no nosso corpo, começa a ficar mais fácil. Mas é aí que tá. Eu tô tentando entender qual que é o pulo do gato, o gatilho que a gente precisa acessar, assim, dentro da gente, pra recriar a nossa mentalidade. Porque parece que foi uma criação de mentalidade em cima disso, que se tornou um vício coletivo, que foi tão... foi entrando assim na nossa vida como seduzindo, se nada, né? Tipo diabo mesmo que seduz, né? Uma energia sedutora total, assim. E aí, de repente, a gente tá aqui precisando falar sobre isso, né? E precisando trazer uma consciência, tipo, onde será que tá a mentalidade certa pra gente acessar e não sei, pra isso ficar melhor.
E é essa a minha provocação, assim, a partir do corpo que a gente vai conseguir fazer isso. Não Perfeito. não é mudar Não uma é a mentalidade, né, querida? Não é a mentalidade, é o a corpo. corporalidade, tá? Corporalidade. E obviamente, né, isso é uma prática constante que a gente tem que fazer a nós mesmos. Eu fiz 8 anos dessa terapia, então, assim, tem uma prática ali que provoca tudo isso e começa a te provocar uma consciência melhor no seu corpo. Maravilhoso. Né? Então, se o nosso corpo está dependente dessa dopamina, como eu retiro ele dessa relação, que é onde a psicologia formativa fala muito, né? Ela fala que a gente se forma e se molda através das relações. Eu tô lidando com o digital como uma relação. Eu tô lidando com esse corpo novo enquanto corpo digital. O que é esse corpo que está nessa relação digital? Perfeito. E aí, como eu vou entendendo, a partir desse corpo que está nessa relação, como eu me retiro. Quais são os estímulos que me fazem querer ficar ali e como eu vou diminuindo esses estímulos. Então, se eu nem penso, mas eu só pego o celular e vou direto no aplicativo para abrir e ver se tem notificação, perceba isso, é muito automático. Quando você abre o celular para ver alguma coisa, você nem queria, você nem pensou que você ia pegar. Você só pega. E aí, se você começa a perceber que a sua mão foi ali, pegou, o seu dedo abriu, desbloqueou o celular. Modo automático Modo total. automático total. E aí você percebe isso com o seu corpo, você começa a conseguir ter essa atenção na hora que você tá percebendo o seu corpo. Entendi. Tá dando pra entender? Sim, essa consciência corporal, né, que ela inexiste na vida de muitas pessoas, porque muita gente tem dificuldade, inclusive, de manter uma prática de exercício físico, de dar uma volta no quarteirão. Então, existe essa dificuldade. E aí, tipo, essa extensão do seu corpo, tem uma vez, esses dias eu fui almoçar com uma amiga, ela esqueceu o celular, e aí ela falou, nossa, parece que eu tô sem um membro do meu corpo, né? Então, tipo, é uma extensão do seu corpo. E ao mesmo tempo, eu entendo que da mesma maneira que a gente tem corpo físico, mental, emocional, espiritual, a gente tem um corpo digital, né? Que é o que você traz muito forte. E querendo ou não, é um corpo que precisa tanto de cuidado quanto os outros, e isso ainda não foi levado em consideração pelo mundo que a gente vive, né? Exato. Então, e acho que aí entra outro ponto, que é isso, né? A gente não vai se afastar disso, né? Eu não tô falando que, nossa, temos que explodir todos os celulares. É isso que eu ia falar, porque a gente tá aqui falando das coisas negativas, né? Que tudo isso traz, mas tudo isso é porque traz muita coisa positiva também, né? Total. Então, né, é isso que eu falei da relação, né? Se a gente percebe o que tá interessando a gente nessa relação, fica muito mais fácil a gente saber o que a gente precisa que eu não ganho fazer aqui, né? Exato. Nossa, então sim. Tem primeiro essa consciência, e aí até no guia eu provoco isso, né? De você primeiro começar a só perceber. É muito louco, né? Porque só perceber parece tão... Mas, juro, se você começar a perceber... Faz igual que toda a você falou, só de você vir aqui hoje, eu tava já percebendo o que as pessoas estavam fazendo com seus celulares. Então, se você começar só a se perceber, você já vai ter um ganho nessa história. E a partir de se perceber é onde a gente começa a conseguir interferir no que provoca a gente, né, nessa relação. Enquanto a gente estiver inconsciente, a gente não vai conseguir interferir nem nas nossas próprias ações. Pra tudo, né? Pra tudo. Surreal. E aí a gente traz isso, e aí só falando um pouco também dessa conexão, né? Muitas pessoas me falaram, eu procurei, sei lá, aula de cerâmica, alguma coisa que eu usasse as mãos. Artesanal, manual. Pra mexer com as mãos e pra conseguir me afastar do celular. Né? Ou andar de bicicleta, isso exige que eu esteja com as duas mãos. E ainda tem, né? Tem gente que usa o celular com a bicicleta, mas... Nossa, sim. me exige ali estar com as duas mãos presentes em outro lugar. Em outro corpo, em outra conexão, em outra relação. Então, como eu vou substituindo essa relação do celular na própria mão para poder começar a entender essa relação de um modo diferente? Maravilhoso. E a gente tá aqui, porque o guia é isso, o guia é aquilo. Amiga, conta desse guia, gente. Cara, é um guia... eu tinha muita vontade de começar a explorar esse tema de diferentes formas, então, junto com a Maia, na mentoria dela, eu fiz uma primeira edição de um workshop, que foi presencial, e é o que eu quero fazer cada vez mais, porque acho que tem... Que vai rolar, né? Pra quem tá assistindo agora. Online, pra todo mundo que tá no podcast poder participar. Eba! Que eu vou falar sobre isso também, porque muita gente me perguntou, mas ele tem online agora? Como assim?
Vou falar sobre isso. Mas antes, sobre o guia, eu acho que foi uma vontade também de trazer um pouco desse conteúdo sem ser nada muito extenso, porque a gente tem essa dificuldade de, né, focar em coisas muito extensas, mas principalmente de trazer alguns exercícios práticos para as pessoas começarem a entender do que eu tô falando. Sim, experienciar no corpo, não só na cabeça. Né? Então é um guia super simples que eu fiz através de uma plataforma digital, então vocês vão ver muito isso assim no meu trabalho, né? Eu, tipo, uso muito do digital para trazer essa experiência, essa imersão. Então, acho que esse é o ganho e também do porquê que a gente não precisa se afastar dessa relação para ter uma relação melhor. Maravilhoso. E aí o guia traz um pouco desses exercícios práticos, que eu acho que já pode dar um gostinho aí também do que são muito as bom. vivências. Baixem lá no Instagram, vou deixar o Instagram da Vivi aqui na descrição desse episódio. E aí, você ia falar mais alguma coisa? Eu ia falar das vivências, né? Agora vai ter uma vivência também no dia 21, que eu vou fazer online, porque tem algumas amigas nômades por aí, que inclusive é uma coisa muito louca, né? Porque é através desse online que elas se conectam com as pessoas que elas já isso, né? Tem muita coisa boa junto, né? Tem muita coisa boa junto, a gente não precisa se afastar dessa relação. Trabalhar de home office, por exemplo, é uma coisa que pra muita gente foi um ganho absurdo. Então, como que eu ainda trago sensibilidade na minha relação com as outras pessoas atravessadas por esse digital? Então, se eu tô numa chamada de vídeo, você pode começar a perceber que só de você ver uma parte recortada do corpo da pessoa, já é diferente de você estar aqui presencialmente, vendo o seu corpo inteiro, vendo as suas mãos, como elas se mexem. Isso foi naturalizado, né? Isso foi totalmente naturalizado. Então, como eu consigo me abrir mais também para estar junto com essa outra pessoa e que eu perceba mais a outra pessoa também, mesmo que eu esteja numa chamada de vídeo. Então, eu tenho discutido muito isso também em empresas e em outros lugares. Para melhorar essa relação com o trabalho também, digital. Perfeito, maravilhoso. E eu queria falar um pouco sobre a importância do relaxamento também, porque tem uma parte do livro, de novo, Sociedade do Cansaço, leiam, que ele fala assim, que com o desaparecimento do descanso, perde-se o dom de escutar e contemplar. E, por falta de repouso, a nossa civilização caminha para uma barbárie. Ele fala isso. Ele é bem dramático. Ele é muito bem bom. dramático e eu acho que tá certo, né? Muitas vezes eu percebo que eu preciso descansar. Eu tenho todo o campo preparado para eu descansar. Mas tem um telefone ali do meu lado que não me deixa descansar. Então eu preciso criar essa atitude de tirar ele de perto de mim para poder relaxar. Então é como se o nosso sistema simpático realmente estivesse o tempo todo ativado, né? E muita gente inclusive tem insônia, não sabe por quê. Façam esses exercícios, né, de bem-estar digital que a Vivi está propondo aqui e veja se isso impacta o seu sono no curto ou até longo prazo, porque eu vejo que atrapalha o telefone, as redes sociais, aquela luz, aquilo ali do seu lado o tempo todo, apitando ou não, atrapalha o seu descanso, né? E ontem eu fui na osteopata, e ela é uma osteopata que faz um trabalho de fáscia, que a fáscia são microtúbulos de colágeno que é como se fossem saquinhos de colágeno que envolvem todos os seus músculos e todos os seus órgãos. E todas as vezes que a gente tem alguma dor, alguma coisa, é como se a fáscia tivesse... A contratura acontece na fáscia, né? Que é essa parte que envolve o músculo. Então, ela foi fazendo um trabalho de fáscia porque... ela aplica a mão assim, bem leve, devagar, a fáscia vai se movimentando. A fáscia não responde a estímulos muito fortes, então tem que ser tipo uma meditação, assim, bota um pezinho ali e espera até ela soltar. E aí, à medida que ela foi fazendo isso em mim ontem, eu fui relaxando. Eu cheguei num nível de relaxamento tão profundo que eu tava com o pescoço travado. Eu relaxei tanto que eu consegui sentir exatamente onde eram os pontos de tensão que estavam travando o meu pescoço. Tinha um na perna, tinha um no ombro e tinha um no fundo do meu rosto. Tipo, uma fáscia interna do meu rosto. Então, essas 3 partes do meu corpo estavam com uma contratura interna muito sutil que me levaram a travar o pescoço. E eu só consegui compreender isso a partir desse relaxamento profundo que me trouxe essa percepção. Isso que ele fala aqui, né, que
com o desaparecimento do descanso, perde-se o dom de escutar e contemplar, é sobre isso, né? Porque às vezes a gente descansa e nem tá descansando completamente. Tem muitas coisas aí nessa... É muito bonito isso, perceber lá dentro mesmo, né? Uma parte do seu corpo que você nem tá acostumada a saber que ela existe. A sentir, né? A sentir, E tem isso acho que, né, tem muitas coisas. Então, a primeira que eu gostaria de comentar sobre o que você falou, que é sobre essa coisa do descansar. A gente acha que tá descansando quando a gente deita no sofá largada e tá mexendo no celular. Sim. E, de novo, não é uma ação voluntária, né? A gente simplesmente não tá lá e tá olhando pro nada e, né, deixando a nossa cabeça imaginar coisas. A gente tá deixando tudo muito ali pra gente realmente esquecer e desligar. E a gente se desconecta tanto que a gente desconecta também do nosso corpo. Então, numa tentativa de desconectar a nossa mente, de descansar a nossa mente, a gente desconecta do nosso corpo inteiro. Entendi. E eu acho que quando você traz isso de que você relaxou exatamente tudo e você começou a sentir e perceber exatamente o que estava te causando algum tipo de dor, é onde a gente percebe a grande importância da gente conseguir de fato relaxar, né? Então tem essas duas coisas sobre o que a gente acha que a gente tá fazendo pra relaxar e que não é relaxar. Então, tô aqui só desopilando. A gente começou a usar muito isso na pandemia, né? Eu uso essa palavra. Desopilar, assim, um pouco. E beleza, né? Mas o quanto você, nessa tentativa de descanso da sua mente, você também... Tá prejudicando o seu corpo. Você tá prejudicando o seu corpo e você tá se esquecendo dele, né? Nossa, muito importante a gente ter aqui pra nós, né? O que é relaxamento pra você? Porque a gente precisa ter isso definido hoje em dia, né? Porque senão qualquer coisa serve. Já era. E isso é tema da minha terapia nos últimos tempos, tá? Porque acho que o sono, ele é uma das coisas que ainda mais me pega, assim. Então, já é isso. Já faço um exercício de tentar deixar o celular longe. Às vezes tem alguma coisa que preocupa. Família, às vezes eu falo, mas se alguém precisa muito, mandar uma mensagem. E uma vez você me falou isso. Acho que eu tava num retiro seu. E eu tava muito, nossa, às vezes eu fico ansiosa e preocupada porque eu penso que o celular vai ser a forma de contato se algo acontecer. Total. Com a minha família, enfim, com outras coisas. E aí você disse, nada do que for avisado ali... você vai conseguir resolver tão rápido quanto você acha que resolveria. Porque a gente tava a quilômetros de distância. Exato. E não ia ter como você... É verdade. Exato. Isso. Então, isso foi muito significativo pra mim também, porque, pessoalmente, uma das partes, né, e desde sempre na minha história foi isso, né? O celular para estar sempre perto da minha mãe, entender se ela precisava de algo e se ia acontecer alguma coisa, né? E aí hoje eu tenho um pouco dessa ansiedade em pensar que se eu tô longe do meu celular, ninguém poderá me contatar se caso algo aconteça. E eu tento também eliminar esse pensamento, né? Primeiro a partir do meu corpo, mas isso também é uma questão mais, acho que, né, traumas ali, uma coisa mais elaborada internamente, que eu tento me desfazer também porque eu não vou ter o que fazer, né? E não existia isso, então... Nossa, acabou de me cair uma ficha aqui. Que às vezes a gente não tem controle sobre certas partes da nossa vida e a gente vai para os lugares onde a gente acha que a gente tem controle ou que nos traz a sensação falsa de controle, né? Total. Então, por exemplo, você tá num retiro querendo olhar no celular com medo de acontecer alguma coisa, é uma falsa sensação de controle, né? Exatamente. E acho que o digital traz isso, uma falsa sensação de controle e uma falsa sensação também de escolhas. Total. A gente acha Totalmente que escolhe. Falsa. A gente acha que escolhe o que a gente tá vendo, o que a gente tá fazendo. Muito. Mas os designers que criam isso, eles estão querendo que você fique num ritmo fluido ali. Tudo organizado pra gente tempo não de ser tela. a gente. Gente, tempo de tela é uma das métricas que eu fico mais... É uma das métricas que a gente usa enquanto designer digital. Tempo de tela. Pra pessoa passar mais tempo na tela, né? Quanto tempo ela tá passando no meu aplicativo? Tem que passar mais tempo. É igual cartão de crédito, né? Os bancos querem que você se endivide. Exato. Então, pensem que é isso. Tá sendo projetado pra você ficar ali. Você não tá escolhendo estar ali. Nossa, gente, caiu a ficha aqui. A internet é projetada pra dar ruim pra você, tipo, basicamente. Ela quer que você fique ali, porque o Byung-Chul Han fala muito disso em outros livros dele também. Porque a gente tá ali, a gente é consumidor. Exato. Então, junta uma coisa com a outra,
Você finge que tá vivendo ali uma coisa que você escolheu, um feed que você escolheu, pessoas que você escolheu para seguir, mas não. Não, e isso vem muito da Sociedade Paliativa, né? Que é o outro livro do Byung-Chul, que é... íntima já. Que é, gente, meu amigo, Byung-Chul. E a Sociedade Paliativa fala que a gente tá vivendo... A humanidade está vivendo no paliativo, né? Que significa que leito de morte da humanidade, basicamente, a gente tá ali só fazendo coisinhas pra gente se sentir minimamente bem, sem querer realmente ir no fundo da estrutura e mudar, que é uma coisa que a gente falou com a Flávia no episódio anterior, que a gente precisa mudar a estrutura, né? Não dá pra ficar só nesse paliativo de, um dia de cada vez, vamos ver no que dá. A gente tá no automático total, porque o ambiente vai criando a gente pra isso. Então a minha teoria é essa de que se a gente começar a se perceber nosso corpo, a nossa sensibilidade, a gente vai começar a ter as nossas próprias ferramentas para lidar com tudo isso. E a gente não vai... até essas coisas, assim, né? Tipo, eu não gosto de nada que é universal. A comunicação da rede também, ela deixa algo muito direto. E você tem que fazer isso, né? 5 coisas que você tem que fazer para melhorar o seu bem-estar digital. Tipo, não tem regra absoluta. Né? Tem dicas e tal, mas tipo, não existe nenhuma regra absoluta, porque cada corpo é de um jeito. Então, pode ser que ficar 5 horas pra mim no celular não seja tão prejudicial quanto outra pessoa ficar 5 horas no celular. Mas eu tenho que perceber isso pra saber se tá me fazendo bem ou tá me fazendo mal. A escuta ativa de si é a ferramenta mais poderosa que uma pessoa pode ter. Porque uma vez que você se conhece e sabe do que você precisa, ninguém mais pode te controlar. Exato. Então, acho que essa é uma dica de ouro aqui pra nós, né, amiga? Essa pode ser universal. Maravilhosa. Minha última perguntinha pra você, que a gente já tá terminando aqui o nosso tempo sagrado desse papo delicioso, que é assim, amiga. Qual é a ficha que está caindo pra você nesse momento da sua vida? Vixe. Direto me veio a palavra trabalho. Acho que é uma questão que tem desde o momento em que eu te procurei para mentoria, né, que você falou que eu estava passando aí por uma reavaliação da minha carreira e tal. Isso continua acontecendo, né? Isso faz 1 ano e pouco, mas continua acontecendo. A evolução tá on. Tá ali. Muito por isso do que eu tô contando aqui, né? Então, eu tenho esse projeto com essa intenção de algo que ainda é muito experimental. Então, né, eu tenho falado quanto vivência, enquanto workshop e tal, mas ainda não é exatamente... Para mim, ele não entra ainda em nenhuma dessas caixinhas, né? O que é esse meu projeto, que é o Lab Sensível. E aí, enquanto designer de produto digital, isso tem ficado muito forte em mim do que eu tô fazendo aqui nessas estruturas, né? E como eu tô podendo modificar essa estrutura a partir de onde eu tô aqui, né? Então, trabalhando nas empresas que querem fazer aplicativos para vender mais e muito mais, etc. É óbvio que hoje eu entendo que a gente precisa desse lucro, a gente precisa de empresas que isso sustentem, mas ainda é um caminho a percorrer aqui. Essa ficha ainda tá caindo para mim, que é de como eu consigo levar esse conhecimento todo e essa sensibilidade mesmo de entender cada um o seu corpo, de entender todas as questões que permeiam esse digital e, consequentemente, os negócios hoje em dia, porque existe muito um processo de digitalização. Total. Se uma empresa não está na internet, se ela não tem uma página, se ela não é relevante, ela não existe. Então, como... E aí, ao mesmo tempo que muita gente já tá nesse extremo, né? Igual a gente falando aqui, beleza, já entendemos tudo isso, muita coisa digital, inteligência artificial, etc. Vamos tentar fazer um outro caminho. Tem muita empresa ainda começando nesse caminho do digital. Então é muito louco pra mim ainda ver isso, as fichas ainda estão caindo. Total. Mas tudo isso vira um grande bolo na minha cabeça de complexidade, que é entender a minha relação enquanto profissional de design digital, enquanto pessoa sensível e artista, para fazer algo que faça sentido. Uma alquimia, né? Perfeita. É muita coisa, assim, realmente vejo muita coisa sendo conectada e coisas que ainda não estão, mas coisas que estão ficando cada vez mais fortes, que eu acho que é onde eu tô
conseguindo perceber esse chamado, sei lá, de fazer algo com isso. Ao mesmo tempo que eu vejo, né, eu olho para o sistema, olho para as empresas, olho para as pessoas e eu vejo muito do oposto do que a gente está falando aqui ainda, né? Então, ainda é uma ficha caindo ainda, que acho que vai demorar a vida toda também. Nossa, amiga, a gente tá vivendo um momento que talvez nós sejamos os protagonistas dessa era, dessa geração, pelo menos, da desconstrução do mundo como ele era, né? Uhum. E essa desconstrução exige que a gente recrie a vida, a forma de trabalhar, as estruturas, as intenções de uma maneira nova, né? Uhum. Então, eu acho que é muito mais sobre abrir espaço do que querer entender logo de cara, né? É muito mais sobre fazer perguntas do que querer respostas. Faz sentido? Faz sentido. Então, eu gosto da ideia de que a gente não tá aqui pra aprender, a gente tá aqui pra desaprender. Desaprender. Então, essa desaprendizagem, ela abre espaço para coisas novas, né? E eu acredito que muitas pessoas, mulheres que estão escutando esse podcast, também têm essa questão de, nossa, eu sou isso, mas eu também sou essa outra coisa. Como é que eu junto tudo isso e me sinto inteira, né? Como é que eu pego meus fragmentos e crio a inteireza do meu ser? Acho que é um processo, né? Que deve ser vivido. A gente deve se apaixonar pelo processo. Eu acho... Isso, assim, até me veio agora, conheci esse final de semana num retiro maravilhoso, a Anitta, e ela é uma das pessoas que fala muito da sensibilidade, e ela fala que a sensibilidade é quase que a última coisa, assim, que a gente tem que olhar agora pra perceber e conseguir mudar essas estruturas. Tipo o elemento X que faz as meninas super poderosas. É tipo isso. Assim, a sensibilidade. A sensibilidade é o que... Essa nova coisa, essa nova barreira, assim, que a gente precisa lidar. E eu acho que é muito real isso, principalmente quando a gente traz o digital pra conta. Total. Porque a gente, né, pode falar do digital enquanto rede social e tal, mas se você pensar em todas as esferas da sua vida, o digital tá ligado ali. Então, como a gente começa a perceber a nossa sensibilidade pra lidar com essas demandas desse mundo hiperconectado, mudar e recriar os nossos trabalhos, as nossas formas de vida através do digital. Enfim, parece uma coisa muito louca, mas eu acho que... não é louco, é muito real e lindo. E sabe o que eu fiquei muito curiosa antes da gente terminar? A gente falar sobre a inteligência artificial. Tipo, vai melhorar ou vai piorar com a inteligência artificial? E aí tem esse ponto, inclusive, da sensibilidade com a inteligência artificial, né? Uma das coisas que a inteligência artificial pode fazer um design de uma tela, de um aplicativo, mas ela não vai poder entender a sensibilidade humana tão fortemente enquanto um ser humano aqui do outro lado. Então, é muito legal, assim, eu sou uma pessoa muito entusiasta da inteligência artificial, então quando começa alguma coisa eu sempre utilizo, eu sempre testo e tal, me dá um pouco de medo, sempre. Eu morria de medo, hoje em dia eu não tô com tanto não, mas eu sempre testo, eu sempre tô ali vendo aonde ela pode chegar, otimiza muito o processo, otimiza muito o trabalho, trabalhei algum tempo ali com algumas comunidades de aprendizagem do digital e a gente ensinou muitas ferramentas através de inteligência artificial. E é por isso que eu reafirmo que, assim, a sensibilidade é uma das coisas que a inteligência artificial não vai conseguir dar conta. Caiu a ficha aqui. A sensibilidade é o diferencial do ser humano. É o diferencial do ser humano. Então, se a gente viver como máquina, só... né, indo de um lado pro outro, mexendo no celular do mesmo jeito, todo mundo com a cabeça pra baixo, no modo automático. O que a gente tá trazendo pro mundo? Assim? Entendi. Gente, nossa. Amiga, muito obrigada por estar aqui, Obrigada por trazer essa luz pra nossa mente e pro nosso corpo. Espero que vocês tenham aproveitado dessa conversa tanto quanto eu consegui aproveitar, e que vocês levem essas reflexões, todas essas reflexões aqui desse podcast, para vocês e também para as mesas de conversas, para os almoços de domingo na família, sabe? Conversem sobre essas coisas que estão sendo faladas aqui. Reuniões de trabalho. Reuniões de trabalho para as empresas, né? Para as empresas. Eu que agradeço muito, agradeço vocês que ouviram até aqui o final. Hoje em dia, a atenção
é uma das coisas mais disputadas e sagradas de todo o tempo. Então, agradeço do fundo do meu coração quem ouviu até aqui essa nossa conversa. E agradeço Muito bom, obrigada. Um beijo, gente. Até a próxima. Obrigada.